Glória a Deus. Aprova o Senhor que eu estivesse hoje aqui, porque hoje é dia 31 de agosto e esse mês de agosto eu deixei de ser Maria das Graças para ser Maria das Dores. Eu passei por um período de muita dor no pé, de muita dor. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai continuar nos ajudando também. E eu glorifico a Deus também pela vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra que o Senhor me deu, que o Espírito Santo me deu, que nós vamos ler agora, está em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Vamos ficar em pé um pouquinho. Que diz assim, 1 Crônicas, versículo 9 e 10. Que diz assim: E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. É a mesma coisa na minha vida. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Uma atitude pode mudar a nossa vida. E essa palavra, ela é muito interessante. É uma palavra que, na verdade, ela fala dos descendentes de Judá. Nós pegando o primeiro versículo, nós vemos que ela vem falando dos descendentes, falando da genealogia de Judá. Mas quando chega nesse versículo 9 e 10, ela conta a história desse homem. Então, é importante porque ela conta a história desse homem chamado Jabes, e ela fala sobre um grande testemunho que esse homem teve. Na história, e esse homem, ele teve uma grande bênção, ele foi grandemente abençoado. Então, é uma história que tocou o meu coração, que toca meu coração. E depois que conta a história dele, começa tudo de novo os descendentes de Judá. Que diz que Jabes, a mãe dele, deu à luz a ele com dores de parto. E botou o nome dele Jabes, que era um nome que chamava nome de dor, né? Nome aquele que causa dor, aquele que é problema, aquele que é tristeza, por causa daquela hora do parto que ela teve. Mas Jabes cresceu assim. Eu creio que ele cresceu assim porque diz, né? Ele pede ao Senhor que aumente as minhas terras, né? Meus termos amplificados, se a tua mão for comigo. Então eu creio que Jabes, ele cresceu desse jeito, no meio dos seus irmãos. Até a palavra não diz que a mãe dele havia falecido, então também creio que a mãe dele estivesse junto. Mas quando ele cresceu, ele teve uma atitude. Ele invocou o Deus de Israel. Ele orou o Deus de Israel. Ele não aceitou aquela condição, aquela sentença que através desse parto a mãe dele havia colocado nele. E quando chamavam o nome Jabes, Jabes era aquele que causava dor, era aquele que era problema, era aquele que era tristeza. E ninguém gosta de estar perto de uma pessoa assim. Mas Jabes, ele tomou uma atitude de fé.
ele tomou uma atitude de fé, de orar a Deus. E a oração, ela move o braço de Deus. A oração, ela toca no céu. A oração, ela move o céu. A oração, ela move a terra. A oração, ela move o mar. A oração é tudo. Aleluia. E Jabes, ele invocou o nome do Senhor. E foi ouvido. Deus respondeu a oração de Jabes. É provável que até ele reagir, até ele se levantar e reagir para orar, ele passou por muitas coisas. Mas ele teve essa atitude e a palavra diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Isso nos leva a crer também, porque é um versículo 9 e 10, mas nos leva a crer também que os irmãos dele eram ilustres. Porque se ele orou a Deus, ele pediu, se me abençoares muitíssimos, se os meus termos amplificares, se a tua mão for comigo, e se do mal eu não seja aflito, e Deus concedeu a ele o que ele havia pedido, ele foi livre de todas essas coisas, e a palavra ainda diz que ele foi o mais ilustre. Isso eu creio que os irmãos dele era ilustre também. E muitas vezes, para a pessoa crescer, para a pessoa num lugar, no meio de muita gente ilustre, é difícil, só mesmo orando a Deus, só mesmo pedindo ao Senhor. E Jabes foi o mais abençoado, ele foi o mais próspero, ele foi o mais respeitado, ele foi o mais ilustre. A Bíblia diz que ele teve essa atitude de fé. E Jabes, ele curou o seu destino. Essa vida de que ele tinha destruída ficou para trás. Ele curou o próprio destino. Porque, na verdade, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele quer tudo de bom para nós. Olha o que diz lá em 3 João 2. Diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é o desejo de Deus para cada ser humano. Que tudo vá bem, que tenhamos saúde, paz e alegria. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando cremos no Senhor Jesus, tornamos-nos descendentes de Abraão e herdeiros de todas as promessas que foram feitas a ele. Lá em Gênesis 12, versículo 3, diz assim, amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando cremos nessa promessa, tudo passa a fluir na nossa vida, porque Jesus disse assim, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Jabes, ele não aceitou essa condição tão destruída para a vida dele. Ele não aceitou. Ele orou, ele pediu ao Deus que tudo podia fazer por ele, que se a mãe dele sentenciou ele a uma situação dessa, colocou um rótulo nele, que ele era esse nome de dor, que ele era um problema. O que mais poderia ele fazer, senão ter essa atitude, invocar o Deus Todo-Poderoso para que fosse mudado a vida de Jabes. E quando nós clamamos o Senhor passa a fluir na nossa vida. E as promessas de Deus, elas passam a se cumprir. E o Senhor passa a nos abençoar, porque Ele sabe de todos os nossos problemas. Ele sabia o que aconteceu com Jabes. Mas Ele quer que nós falamos com Ele. Ele quer que nós achegamos a Ele. Para que Ele possa fazer
o que deseja o nosso coração. Mas infelizmente acontece que muitos se conformam. Muitos se conformam com a situação em que estão vivendo. E ficam parados, sofrendo roubos, sofrendo o ataque do inimigo. Porque o inimigo, o que ele veio fazer? O diabo, ele veio para roubar. Ele veio para matar. Ele veio para destruir. E muitos ficam achando até que não tem mais saída, que não vai haver mais saída. Mas é fundamental que nós venhamos a entender que o diabo, ele já foi vencido na cruz. Jesus levou para a cruz todas as maldições dele. Jesus levou para a cruz todas as enfermidades, todas as nossas enfermidades, e Jesus levou para a cruz. E todas as perdas, tudo aquilo que ficou para trás, Deus pode restituir. Deus pode dar de volta tudo aquilo que foi perdido. Tudo aquilo que foi perdido, Deus pode restaurar. Deus pode restaurar uma vida, Deus pode levantar, Deus pode curar, Deus pode fazer todas as coisas. A fé em Jesus Cristo, ela reconstrói vidas. Você pode fazer a oração que Jabes fez e entrar num novo tempo. Porque Jesus diz assim, que seja feito conforme a sua fé. Se Jabes ele tivesse acreditado naquela situação que não tinha mais jeito, que não tinha saído, que foi a mãe dele que colocou aquela sentença dele, porque a gente sabe que boca de mãe é para abençoar, né? Boca de mãe é para abençoar sempre a mãe. Meu filho, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Mas Jabes, ele, infelizmente, né, por causa da dor do parto da mãe, ela sentenciou ele aquele nome de dor, aquele nome de tristeza, aquele nome que era problema. Mas Jabes não diz também que ele ficou contra a mãe, que ele colocou a culpa em ninguém. A palavra não fala. Que muitas vezes nós até, né, eu estou assim porque fulano fez isso, porque, né? Jabes não. Jabes, ele não colocou a culpa em ninguém. A Bíblia não fala que ele brigava com os irmãos por causa desse problema, porque ele chegou a ser o mais ilustre dos irmãos. Ele cresceu de uma tal maneira, né, com a bênção de Deus. Jabes foi um homem grandemente abençoado. Ele cresceu muito com a bênção de Deus. Mas também existe muitas pessoas, se você está inserida nessa situação, creia que Deus é maior do que tudo. Porque existem muitas pessoas gemendo no campo, porque está acreditando em mentiras. O inimigo colocou na vida, no pensamento, o inimigo colocou no pensamento dela que o que ela está passando não tem mais saída. O que ela está passando não tem mais jeito. O que ela está passando é tarde demais. O inimigo, ele coloca coisas no pensamento das pessoas e nós precisamos estar com o nosso pensamento, como disse o apóstolo Paulo, renovado em Jesus Cristo. Porque o inimigo, ele coloca esse pensamento nas pessoas. Para você não tem mais jeito. Mas o Senhor, ele hoje está dizendo que não é o fim, que tem jeito sim, que as perdas são grandes, mas que não é tarde demais. Nunca é tarde demais. O Espírito Santo diz que tem jeito, que a hora é agora. A hora é agora de você entrar num novo tempo. A hora é agora de você entrar numa nova situação, numa situação de bênção. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele está presente. Ele está presente naquele que invocar.
naquele que ora, naquele que clama a Ele, naquele que busca, aquele que busca a tua presença. E o Senhor faz tudo novo, faz novas coisas na vida do cristão, na vida daquele que crê. O Senhor, Ele endireita o que está torto. Amém. O Senhor, Ele faz fluir nascente numa terra seca. Aleluia. Glória. O Senhor, Ele levanta morto. O Senhor, Ele não dorme. O Senhor, Ele não cochila. O Senhor é um Deus que vê todas as coisas. O Senhor, Ele dá um novo começo. Ele dá uma nova vida. Aleluia. Assim como Ele deu para Jabes, Ele pode dar para qualquer um. E você vai entrar num novo tempo. Se você está se sentindo tão rejeitado, está se sentindo tão entristecido, você pode entrar no novo tempo. Porque Deus é todo-poderoso. Aleluia. Levante-se não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova vida. Creia. Jesus está interessado em você. Jesus ama você. Amém. Aleluia. Olha, irmão, Ele está sempre pronto para nos abençoar. Ele está sempre para levantar os seus filhos. Ele é o Todo-Poderoso. Para de dizer que seu problema é grande demais, que não tem mais jeito. Glória a Deus. Porque Ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Tudo, na verdade, é pequeno para o Senhor. Porque grande, na verdade, é o amor que Ele tem por nós. Foi esse amor que o Senhor tem por nós, Ele nunca diminui. Mas no mais, tudo é pequeno para Ele. E se você invocar Deus, Ele vai responder, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar sobremaneira, porque Deus, Ele tem todo o prazer de abençoar o seu povo. Ele tem todo o prazer de abençoar os seus filhos. Amém. E você pode fazer a oração de Jabes. Você diz assim, Jabes orou assim, ele disse: se me abençoares muitíssimo, se os meus termos amplificares, se a sua mão for comigo e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus deu a Jabes o que ele Aleluia. havia pedido. Glória. Abençoou Jabes grandemente. Amém. Glória a Deus. Glória. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a Aleluia. esperança. Vamos cantar esse louvor para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Quem souber, me ajuda, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Ele é digno, é um Deus abençoador, um Deus poderoso, um Deus que nos deu vitória, como deu vitória para Jabes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que possa impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que pudesse impedir as mãos de Jesus.
senta um instantezinho só. É o Senhor do exército. Aleluia. Glória a Deus. As situações da vida não podem nos parar, bem, queridos? Dificuldades vão surgir, mas Deus está conosco todos os dias. Glória a Deus. A gente lendo esse texto, você vê que ali não está toda a oração de Jabes, apenas um trecho. Você vê que vem falando da genealogia de Judá, aí fala de Jabes e continua depois, né? Mas é interessante porque o texto mostra para nós que já inicia essa pequena parte falando que Jabes era o mais ilustre dos seus irmãos. É verdade. Isso. Aí logo depois ele fala, por quê? Porque Jabes invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí está o segredo, irmãos. O segredo está em ter relacionamento com Deus. Manter um relacionamento com Deus. Amém? Então, muitas pessoas, elas procuram o Senhor apenas na dificuldade. Não, Jabes já era abençoado, né? Já era abençoado, mesmo que alguém tenha lançado uma maldição sobre ele. E às vezes alguém fala assim, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Olha aí, papai. Já ouvi, teve um rapaz que eu atendi que o pai dele falava para ele, você não presta para nada, você não vale nada. E o que acontece? Jabes, ele não aceitou a maldição. Ele resistiu, ele sabia que a bênção de Deus é maior. Amém. Amém? Então, às vezes você pode estar achando, mas eu não sou ninguém, eu sou pequenininho, eu sou incapaz, né, pastora? A pastora falou das dores e depois fala daquele que gerou a dor, né, na sua mãe. Mas olha só, Deus reverte qualquer situação. É verdade. Eu não costumo dizer que Deus é o Deus do impossível. Sabe por quê? Porque não tem nada impossível para Deus. Aleluia. Não tem nada impossível, a palavra diz assim, não é? Então eu preciso acreditar. Quando a gente fala de impossível, é impossível para nós. Mas quando você se aproxima de Deus, você percebe que as coisas são possíveis. Amém? Amém. Então o que eu preciso fazer? Me aproximar de Deus. Glória a Deus. Eu não tenho que buscar o Senhor apenas na adversidade. Não, continua. Tem uma vida no altar de Deus, uma vida na presença de Deus. Eu falei aqui outro dia sobre isso. Muitas pessoas buscam o poder de Deus. Eu já vi pessoas assim pulando de profeta em profeta, buscando uma profecia. E levavam uma profetada, né? Porque Deus, ele quando quer falar conosco, ele fala conosco. Deus não tem dificuldade de falar, amém ou não amém? Amém. Nós é que temos dificuldade de ouvir. Temos que ajustar a nossa anteninha de vinil aqui, né? Nossa anteninha para poder ouvir Deus. É verdade. Se você compreender que Deus fala com você o tempo todo, Deus te orienta, Deus te anima. É verdade. Às vezes você levanta de manhã meio cansado, meio abatido, parece que não dormiu à noite. O Senhor vai e fala, levanta, sacode a poeira, dobra sua roupa de cama, guarda tudo e vamos que a vida está aí. Viver é uma dádiva, por isso que o nome de hoje é presente. Aleluia. Amém? Então você todo dia você já amanhece com um presente nas mãos, que é viver aquele dia. Glória a Deus por isso. Que você possa aprender a fazer como Jabes, né? A pastora ministrou aqui. Jabes, ele não deu ouvido às maldições. As maldições só pegam naqueles que acreditam. Mas quando você acredita que Deus reverte, lá em Gálatas 3,13, fala que o Senhor se fez maldição por nós. Ou seja, ele estava eliminando as maldições. Mas tem gente que vive a maldição, por quê? Porque ainda não se apossou da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Amém? O que você precisa fazer? Tomar posse. Tomar posse do que Jesus já fez. Amém? Queria dar uma notícia para você. Pastor Doraci está internada, mas está bem.